Olá, bom dia. Aqui é o Rafael Souza da Find Saúde com mais um vídeo com dicas e sacadas para quem tem problema na coluna, quem tem interesse nesse assunto. Como nós falamos no vídeo passado, nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre opções de tratamentos para a coluna vertebral e em que situação cada tratamento deve ser empregado, né? Em que situação, em que patologia deve ser empregado. E nós começaremos agora com a terapia manual australiana. Como eu falei anteriormente, é uma técnica, um recurso que pode ser usado em qualquer fase do tratamento, tanto na fase aguda quanto na fase crônica. Ela é perfeitamente aplicável e também é aplicável tanto para a redução da dor, do quadro doloroso, como para o aumento da mobilidade, o aumento da função na região, né? A gente vai começar hoje falando sobre o método Maitland, que foi um método criado na Austrália, né, por um fisioterapeuta australiano, e é um método difundido no mundo inteiro. Na verdade, foi o precursor de todos os outros métodos de terapia manual aplicados no mundo. É um método muito completo, onde o Maitland ele cruza uma avaliação neurológica com uma avaliação ortopédica e com isso dá uma precisão muito grande da área da lesão e de que situação que nós estaremos lidando, né? Então é um método com um recurso, um potencial de avaliação clínica muito grande, né? E isso é o principal, a gente saber no que a gente está tocando, no que a gente está mexendo é o mais importante, né? Então essa avaliação criteriosa que o método Maitland promove nos dá essa capacidade de recurso tanto para um fechamento de um diagnóstico quanto para o tratamento propriamente dito. Bom, a terapia manual ela pode ser utilizada em qualquer articulação do corpo, desde a articulação temporomandibular até o dedo dos pés, tá? Então, é um recurso que é amplamente utilizado em qualquer situação no corpo humano. A gente vai ver especificamente o trabalho em cima de coluna vertebral. Eu vou mostrar no modelo de coluna que manobras que são feitas, e a gente vai fazer isso também no modelo vivo. A gente vai ter uma paciente onde eu vou estar demonstrando esse recurso. O método Maitland ele é muito eficaz no controle da dor, na redução da dor e no aumento da mobilidade articular na coluna, né? Isso principalmente para um paciente que tem hérnia de disco, está numa crise de hérnia de disco, um pinçamento do nervo ciático. A aplicabilidade do método Maitland é muito grande nessas situações, né? Comumente eu faço isso, eu pego paciente com emergência em coluna vertebral e aplico imediatamente essa metodologia. Isso traz um conforto, não somente um conforto ao paciente, mas melhora a função e as atividades de vida diária desse paciente. Então vamos lá ver agora a aplicação do método Maitland. Bom, a primeira coisa que eu quero apresentar, mostrar para vocês é onde é aplicada essa metodologia na coluna, né? Nós temos a região pilar central da coluna aqui, que é o processo espinhoso, essa estrutura aqui pontuda das vértebras, e temos as articulações facetárias, né? Essa região. Nós já vimos detalhadamente isso aqui no vídeo, como funciona a sua coluna, parte 1, mas eu quero só relembrar. Então tem essas duas estruturas. São nessas estruturas, tanto no processo espinhoso quanto na articulação facetária, onde nós imprimimos a metodologia, tá? Onde nós aplicamos a força para surtir um efeito desejado nessa região, tá? Normalmente, as dores na coluna lombar, na coluna vertebral, elas são mais características por bloqueios na articulação facetária do que propriamente pela hérnia de disco, né? A gente tem um desgaste no disco intervertebral e isso altera a mecânica nessa região posterior e isso causa bloqueios nessa região. Uma vez instalado um bloqueio numa articulação facetária, a cápsula articular, que é uma estrutura que envolve essa articulação, ela fica mais retraída,
é mais passível de promover uma inflamação nessa articulação chamada de sinovite. Então, a dor desencadeia por essa alteração mecânica na articulação. E o método Maitland, a gente consegue reverter esse quadro imediatamente, com aplicação em graus de movimento que eu vou mostrar em seguida, né? E isso também consegue ser feito no pilar central aqui no processo espinhoso, se os sintomas são bilaterais, né? Quando o sintoma, ele, por exemplo, está só no lado esquerdo do corpo, eu vou mobilizar a articulação do lado esquerdo. Se os sintomas são bilaterais, né, eles descem, dói a coluna toda, a região central e pode irradiar para os membros, aí sim eu trabalho no processo espinhoso, que é esse pilar central, onde eu vou mover todo o bloco da vértebra na região lombar, tá? Que eu estou dando exemplo aqui na região lombar, mas pode ser aplicado em qualquer região, desde a cervical até a região sacroiliaca aqui. Então, essa metodologia, eu trabalho diretamente a articulação e não somente a articulação. Por exemplo, se eu tenho uma situação de hérnia de disco, que é o que está simulando essa região em vermelho aqui, que está comprimindo uma raiz nervosa, né? Esse espaço está diminuído por essa alteração anatômica, eu consigo aumentar a abertura desse espaço, desse forame intervertebral com essa metodologia. E com isso eu consigo tirar o mecanismo de irritação da raiz nervosa. Então, com essa metodologia eu consigo trabalhar, restabelecer tanto a parte biomecânica, né, a mecânica normal de uma estrutura articular, quanto eu consigo promover uma descompressão de tecido neural, que é o tecido mais nobre da coluna vertebral, e com isso a gente tira a perpetuação do processo irritativo e consegue, dessa forma, começar a desinflamar, desirritar tirar a irritação desse tronco nervoso, né? Isso é muito comum numa lomboceatalgia, né? Que são aqueles sintomas com dores muito intensas, uma dor diferente, uma dor limitante realmente, e a gente consegue reverter esse quadro com essa metodologia. Então vamos ver agora, aplicando na coluna vertebral, como isso funciona. Bom, então aqui eu estou mostrando um modelo de coluna vertebral, um paciente onde ele se encontra com uma queixa de dor intensa na lombar ou uma lomboceatalgia, seja o que for. Eu vou mostrar aqui as duas metodologias de aplicação da compressão pelo método Maitland, né? Eu coloco essa região aqui da minha mão, o osso pisiforme, em cima do processo espinhoso, e com um movimento suave eu realizo esse bombeamento, onde eu promovo um deslocamento desse segmento vertebral, nesse sentido póstero anterior, né? Isso é chamado de movimento intervertebral acessório passivo, tá? É o MIVAP. Esse movimento, ele promove algumas alterações nessa região. Primeiro, um relaxamento da cápsula articular, como eu falei anteriormente. Segundo, a gente atua nas vias ascendentes de dor para o sistema nervoso central. Então, eu consigo quebrar aquele padrão de dor crônica com essa mobilização. E, além disso, eu restabeleço o movimento nessa região vertebral, nesse segmento vertebral. Com isso, eu consigo melhorar a troca de fluidos nessa região, eu consigo melhorar a movimentação do tronco nervoso que sai dessa estrutura. Então, a gente traz uma série de benefícios para o paciente, tá? Então, aqui eu estou mostrando, aplicando aqui na terceira vértebra lombar, no processo espinhoso, e eu realizo essa mobilização, tá? Da mesma forma, se o paciente tem um sintoma no lado direito, né, da coluna, eu apoio os meus polegares sobre a articulação intervertebral, a articulação facetária, e realizo esse bombeamento da mesma forma, tá? Bom, essa mobilidade que eu mostrei aqui, tanto no processo espinhoso quanto na articulação facetária, ela pode ir do grau 1 ao grau 5. O que significa isso?
O grau 1 e o grau 1 e 2 são mobilizações muito, muito suaves, onde a gente trabalha principalmente a redução da dor, tá, do paciente. A mobilização 3 e 4, grau 3 e 4, são mobilizações com movimentações maiores e mais próximo ao final do movimento, do limite do movimento, onde a gente procura restabelecer principalmente a mobilidade articular. E o grau 5 é o famoso thrust, é o estalo, que é muito usado em osteopatia. É quando a gente reposiciona uma vértebra, a gente percebe que a mobilidade melhorou, a redução da dor melhorou, mas existe um bloqueio perpetuando ali. Então, com o reposicionamento, o grau 5, que é quando a gente faz um movimento brusco e reposiciona essa vértebra no lugar. E com isso o alívio é imediato da queixa álgica e da limitação funcional do paciente. Isso a gente está falando dos movimentos acessórios intervertebrais passivos. Existe também na metodologia do método Maitland os movimentos fisiológicos. São aqueles movimentos naturais do corpo humano, onde a gente realiza esse movimento de forma passiva, com o intuito também de reduzir dor, de fazer uma abertura de forame intervertebral, de melhorar a mobilidade nessa região. Então, esses movimentos fisiológicos, eu estou exemplificando aqui o caso, a rotação da coluna, onde eu abro esses forames, eles também vão do grau 1 ao grau 5, né? Grau 1, movimento bem suave, onde a gente trabalha o grau 1 e 2, movimento para trabalhar a redução da dor. Grau 3 e 4, para restabelecer a mobilidade e eliminar qualquer bloqueio que exista nessa região. E o grau 5 é com aquele bloqueio que ainda está perpetuando mesmo após uma mobilização de grau 3 e grau 4. Então a gente faz aquele thrust, a famosa instalada na coluna. Eu vou mostrar agora na paciente. Então, como eu mostrei no modelo de coluna anteriormente, agora eu farei as mobilizações postero-anteriores da coluna vertebral, para tanto o grau 1 e 2, especificamente para redução de quadro doloroso, quanto 3 e 4 para mobilização e devolução da funcionalidade da coluna vertebral. Tá? Primeiro eu farei o movimento postero-anterior central, que é para sintomas bilaterais, são aqueles sintomas que descem para os dois bumbuns e para os membros inferiores. E vou mostrar também o movimento, a mobilização unilateral, que é para sintomas unilaterais, onde é feito em cima da articulação facetária. Aqui, supostamente, o paciente manifestando crise no lado direito do corpo, então eu vou fazer no lado que está próximo a mim, né? E vamos começar agora. Primeiro, a gente detecta o local onde a gente precisa manipular. Aqui no caso eu estou mobilizando a quarta vértebra lombar, a L4. Vou colocar meu pisiforme, esse osso aqui do punho, em cima desse processo espinhoso, tá? E vou mobilizar essa coluna suavemente, tá? Aqui no caso o grau 1, bem levinho, bem suave. Agora o movimento grau 2, um movimento mais amplo, mas onde eu não encontro resistência da estrutura articular. E aí sim o movimento de grau 3, um movimento mais amplo, que eu trabalho toda a mobilidade do segmento vertebral. E o grau 4, onde eu faço somente no final do movimento, justamente para vencer qualquer bloqueio, qualquer retração que tenha nessa estrutura. Tá? Esse aqui então é o PA central, póstero anterior central. Agora vou demonstrar o movimento acessório unilateral, onde eu pego no processo, na articulação facetária, né, em cima do processo transverso aqui, e aí eu mobilizo com meus polegares essa estrutura para sintomas unilaterais. Então eu venho aqui,
Mobilizo também tem grau 1, bem suave. Grau 2, um movimento mais amplo, sem resistência. O grau 3, um movimento completo da articulação. E o grau 4, só lá no final do movimento. E aí no MIVAP ainda, depois do grau 4, vem o grau 5, que é o thrust, né? Que é a manipulação vertebral. Quando a gente, com o grau 4, mobilizando, ainda percebe que existe um bloqueio nessa região, aí eu venho, posiciono minhas mãos em torno do segmento vertebral que eu quero manipular, peço a paciente respirar fundo, solto o ar todo e aí no final eu manipulo, grau 5. Aqui eu coloquei a paciente de lado, em decúbito lateral, com o lado direito para cima é o lado sintomático. E agora eu vou realizar um movimento fisiológico de rotação, tá? Onde eu vou trabalhar com essa rotação, abertura dos forames intervertebrais, desbloqueio de raiz nervosa e o trabalho em cima da dor, em cima da teoria das comportas, que é uma teoria que trabalha na via ascendente de dor, tá? Então, ó, aqui grau 1, bem levinho, um movimento bem levinho de rotação no meu sentido, tá? Rodando o lado direito da coluna dela para perto de mim. Grau 2 é um movimento mais amplo, ó, bem mais amplo, onde eu estou trabalhando essa rotação. E aí, quando eu parto para o grau 3, eu vou precisar posicionar a perna dela para evitar qualquer resistência do corpo. Giro o tronco dela. E ó, trabalho um movimento de rotação no grau 3. Esse movimento é o movimento mais amplo da coluna. E aqui eu estou conseguindo uma abertura completa do forame intervertebral. Grau 4 eu trabalho só no final desse movimento, só no final da resistência. E quando é necessário, se com o grau 4 ainda perpetua algum bloqueio na coluna, eu vou trabalhar o grau 5, que é o thrust, onde eu vou rodar totalmente a coluna dela. Vou pedir para ela respirar bem fundo. Solto o ar. Novamente. Na soltura do ar, eu manipulo. Eu manipulo o grau 5, onde é dado o thrust na coluna. Ok? Bom, então hoje eu apresentei o método Maitland, é um dos recursos da terapia manual australiana. E como é que eu vou saber se eu sou elegível a essa metodologia? Como eu falei, o método Maitland ele é praticamente aplicado em qualquer situação na coluna, então certamente para você se encaixa independente da dor que você sinta ou da limitação funcional que você venha a ter. Então você deve procurar um profissional, um fisioterapeuta com formação em terapia manual australiana. Ele provavelmente conhece o método Maitland e consegue aplicar esse recurso na sua coluna, na sua patologia, tá? E com isso você vai conseguir melhorar a situação. Porque eu sempre falo nos meus vídeos, os exercícios são fundamentais para que vocês realizem em casa, diariamente. Mas em algumas situações onde o paciente está numa crise e tem um bloqueio articular na coluna ou um pinçamento do ciático, é necessária a intervenção de um profissional capacitado. E a terapia manual australiana ela consegue restabelecer esse objetivo, tá? A gente vai falar, né? Hoje nós falamos do método Maitland, na semana que vem nós vamos falar do conceito Mulligan, que é um outro tipo de terapia manual australiana, onde a gente vai usar a movimentação ativa do paciente, reposicionando essa articulação para resolver tanto a questão da dor quanto da disfunção de movimento. Bom, então aqui nós encerramos o vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida ou quer deixar alguma sugestão, basta comentar aqui nos comentários embaixo. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo também, isso é importante para a gente ter esse feedback de vocês. E se você não faz parte dessa comunidade, quer receber os vídeos em primeira mão, informação de lançamento de novos vídeos,
Basta clicar aqui na logo da Find Saúde, aqui do lado, nessa logo, clicou, colocou seu e-mail e sua inscrição está feita. E nos vemos na próxima semana. Até lá!